Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula aí do Grupo VIP de Estudos para concurso em Passo Fundo 2024. Hoje a gente está recebendo um presente, né? Que é a presença aí da doutora Marlise Soares, ela que foi secretária da administração e que tudo que a gente viu aí nas aulas, né, Marlise, porque eu tive que estudar um pouquinho e passei aí algumas aulas, a Marlise conviveu por 8 anos com essas leis, porque era o trabalho dela enquanto secretária da administração. Então, nada melhor que ela que é servidora pública, que tem aí vasta experiência, né, nessa área de legislação, principalmente legislação municipal. Então, a gente quer dar as boas-vindas, agradecer por esse presente, porque faltam aí pouquíssimos dias, né? 9 dias para o concurso, e o que somar hoje de conhecimento com certeza vai ajudar a todos. Então, seja bem-vinda, Marlise, e é contigo aí. Tá bom, muito obrigada. Estão me ouvindo bem? Tá boa o som? Tá bom o som, Raquel? Sim, estamos ouvindo bem. Tá então, bom. Tá bom. Primeiro, então, boa noite. Eu quero agradecer a Raquel aí pela oportunidade de poder trazer um pouquinho aí da minha experiência, e também já passei por vários concursos públicos, né? Eu estudei para vários concursos e também tenho um conhecimento da Banca Fundatec, né? Então, eu já vou começar dizendo para vocês que a Banca Fundatec, ela gosta de fazer questões da lei pura, né? Então, assim, não adianta nós querer saber jurisprudência, querer saber entendimento de tribunal, alguma coisa, porque a Fundatec gosta da lei pura. Então, a Raquel pediu para eu falar para vocês um pouquinho sobre a Lei Complementar 165, né? Que é aquela lei que estabelece a estruturação da administração pública de Passo Fundo. Então, eu vou passar alguns tópicos aqui para vocês que eu acho que pode ser objeto de pedido da Fundatec, né? Eu sei que nós temos aí, são 10 questões da legislação, né? Vocês têm mais legislações. Depois eu vou falar um pouquinho também da lei orgânica, que tem alguma coisa a ver aqui, para eu tentar fazer o link para nós tentar aí acertar todas as questões que cair sobre essa lei, tá bom? Então, vamos lá. Começa lá, acho que todos têm a lei aí, gostaria que todos tivessem com a lei para poder ir anotando e riscando, né? Então, lá, o artigo 1º fala, então, que a lei disciplina a administração pública, vai falar sobre princípios, a estrutura organizacional, o modelo de gestão que o município vai atuar, e começa, eu acho que bem importante, o artigo 2º, né, já vi cair em várias questões da Fundatec, que eles falam do poder executivo, né? O poder executivo, então, ele é exercido pelo prefeito, auxiliado pelo vice-prefeito e pelos secretários. Entretanto, a nossa lei orgânica, lá no artigo 99, ela vem e diz que o poder executivo é exercido pelo prefeito e auxiliado pelos secretários. Então, eu acho que aqui vocês já notem aí, tem um cuidado, que se a Fundatec vier pedir, segundo a lei complementar tal, o poder executivo é exercido pelo prefeito, auxiliado pelo vice e secretários. Se falar em lei orgânica, ele é auxiliado apenas pelos secretários. O vice-prefeito fica fora. Tá? Eu acho que é uma diferenciação que você tem que cuidar. Aí, no artigo 4º, acho que é uma boa questão também, que eles falam lá, que na efetivação dos fins, a administração observará os seguintes princípios. Então, aqui tem princípios, são vários princípios aqui. Entretanto, a nossa lei orgânica, que foi alterada por uma emenda agora em 2024, ela elenca outros princípios. Então, eu também gostaria que vocês tivessem atenção nisso, tá? Por quê? Lá na lei orgânica fala os princípios que estão na Constituição Federal, que a gente fala em LIMPE. L, princípio da legalidade, I, impessoalidade, M, moralidade, E, publicidade e E, eficiência. Então, é o chamado LIMPE, bem fácil de gravar. Então, aqui, então, no artigo 4º, fala, tem todos esses princípios aqui, o LIMPE, mais os princípios da transparência, participação, motivação, tutela, autotutela, proporcionalidade e razoabilidade. Então, vocês têm que ter uma atenção especial aqui também, anotem aí no artigo 4º para vocês darem uma boa lida, juntamente com
o artigo 14 da lei orgânica, tá? Aqui é diferente. Lá no artigo 14 da lei orgânica, ela elenca mais princípios do que está aqui, tá? Então, anotem aí, princípios: LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além dos da legitimidade, participação, razoabilidade, proporcionalidade, autotutela e tutela. A Fundatec adora pedir princípios, então acho que é uma boa questão que pode cair aqui, tá? Eu já iria lá para o artigo 7º, que fala o seguinte, ó, qual que é o modelo de gestão do município de Passo Fundo? O modelo de gestão tem foco na gestão por programas e ações, tá? Então, gestão de programas e ações. Importante também, pode ser que seja objeto de questão deles lá. Aí, acho que é importante saber também, lá no parágrafo 3º do artigo 8º, que diz o seguinte: salvo delegação expressa, o secretário municipal é responsável pelos programas e ações pertinentes às suas secretarias. Então, o secretário é o responsável pelos programas e ações da sua secretaria, mas salvo delegação expressa, ou seja, pode delegar para outra secretaria, mas tem que ter uma delegação expressa, tá? Então, também são situações em que a Fundatec gosta de pedir lá. Atentar também para esse parágrafo aqui. Muito importante também o artigo 10, que fala que onde o Poder Executivo vai atuar? Vai atuar nas seguintes áreas: áreas que são de exclusiva do Poder Executivo e concorrentes, ou seja, pode ser feito juntamente com outros órgãos ou outras pessoas. Então, o que o Poder Executivo vai atuar de forma exclusiva? Na representação judicial e extrajudicial do município, que é feita pela Procuradoria-Geral do município, na arrecadação tributária, que é feita pela Secretaria de Finanças, no poder de polícia administrativa, né, que tem aí os agentes de trânsito também têm esse poder de polícia, e na regulação e fiscalização de serviços públicos. Acho bem importante vocês saberem essas atuações exclusivas do Poder Executivo. E aí tem as concorrentes, né? Que tem ali educação, saúde, cultura, trabalho, direitos da cidadania, urbanismo, habitação, saneamento, gestão, interior, mobilidade, desporto e lazer, desenvolvimento econômico e turismo, tá? Então, o que é importante saber? Atividades que são exclusivas, e essas exclusivas só podem ser exercidas diretamente pelo município, tá? Ou por uma pessoa jurídica de direito público interno da administração indireta, que no caso seriam aqui as autarquias, tá? Então, pessoas jurídicas de direito público. Cuidado aí que a Fundatec gosta muito de trocar para colocar pessoa jurídica de direito privado. Então, anota ali. Tá? E as atividades concorrentes, elas também podem ser exercidas, então, além do poder público, por pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nos termos de lei. Então, aqui nas atividades concorrentes, o município pode delegar para entidades públicas ou privadas, diferente nas exclusivas, que só pode ser ele próprio ou para uma pessoa jurídica de direito público, tá? Se você tiver alguma dúvida aí, né, não sei se eu também estou falando meio rápido, que para mim isso é um pouco normal, então vocês me perguntem aí. Acho bem importante também o artigo 11, tá? Que fala lá, ó, a administração direta, que é subordinada ao prefeito, possui os seguintes níveis hierárquicos. Então, secretarias, departamentos, coordenadorias e núcleos, tá? Então, a Fundatec pode vir aí perguntar, segundo a lei complementar 165, a administração direta tem os seguintes níveis, aí nós vamos ter que saber: secretarias, departamentos, coordenadorias e núcleos. E é bem como está dizendo aí, é de cima para baixo, tá? Porque ali fala ali no parágrafo 1º, as secretarias são órgãos autônomos e políticos que têm autonomia técnica, financeira e administrativa, responsáveis pelo planejamento, organização, execução e controle das políticas governamentais, tá? Os departamentos, eles estão, então, abaixo da secretaria, que são lá órgãos superiores em áreas vitais para a administração. Ou seja, os departamentos não vão existir em todas as secretarias, só quando forem necessários em áreas vitais da administração.
As coordenadorias são órgãos superiores, técnicos administrativos, vinculados hierarquicamente às secretarias ou departamentos. Então, está abaixo dos departamentos. E depois temos os núcleos, que são os órgãos de execução das atividades, tá? Que eles estão dentro das coordenadorias ou dos departamentos, tá? Então, ó, secretarias, departamentos, coordenadorias e núcleos. Aí, não sei se é muito, não é muito importante, mas acho que é bom saber que as competências dos departamentos, das coordenadorias e dos núcleos vão ser dados definidos através de decreto, tá? Não é lei, é um decreto. Artigo 13. Aí, artigo 13 diz o seguinte: a administração indireta é composta por entes criados pelo município, com personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. Então, temos, vocês viram, né, a administração direta, que nós acabamos de falar, que é subordinada ao prefeito, vai ser através de secretarias, departamentos, coordenadorias e núcleos. A administração indireta vai ser exercida por entes criados pelo município, que seriam quem? Autarquias, fundações e empresa pública. Importante saber que o município de Passo Fundo não tem sociedade de economia mista, tá? Então, se caiu alguma questão da Fundatec que perguntar a administração indireta do município de Passo Fundo compreende autarquias, fundações, empresa pública, sociedade de economia mista. Errado. O município de Passo Fundo não tem sociedade de economia mista, só tem autarquias, que eu vou falar para vocês quais são: Hospital Beneficente César Santos, a Capacemo, que é uma caixa de pensão e dos servidores, o IPASSO, que é o Instituto de Previdência dos Servidores. São essas 3 autarquias que tem no município. Fundações, temos a Funlafar, que é uma fundação, um laboratório que eu acho que hoje não está em funcionamento, mas está na lei aqui prevista, e a Funzocultur, que é a que cuida lá do Parque de Rodeios. Fundações, 2. Autarquias, 3. E a empresa pública, nós temos a Codepas, que cuida ali do transporte público. Tá? Isso que é bem importante saber, as diferenças entre administração direta e indireta. Vamos lá, então. Delegação de competência. O que é a delegação de competência? É a delegação de competência quando vai transferir para uma outra pessoa. Por exemplo, aqui no município de Passo Fundo, as delegações vão ser feitas aos secretários municipais, desde que sejam as competências não exclusivas do prefeito, tá? Então, o que não for exclusivo do prefeito, ele pode delegar aos secretários municipais. Outra coisa que eu acho bem importante, e vamos anotar aí, que também pode ser objeto de questão, que é o seguinte, ó. Então, a administração direta, ela vai ser desconcentrada em secretarias administrativas, secretarias de desenvolvimento e secretarias de efetivação dos direitos fundamentais, que são ligadas diretamente ao prefeito, tá? Que está lá no artigo 16. Então, são 3 tipos de secretarias que nós temos aqui: secretarias administrativas, secretarias de desenvolvimento e infraestrutura e secretaria de efetivação dos direitos fundamentais, que são ligadas diretamente ao prefeito. Já vamos falar sobre um pouquinho de cada uma delas. Artigo 17, acho também bem importante vocês darem uma lida boa, que são órgãos autônomos, ligados diretamente ao prefeito municipal. Departamento de ouvidoria, Departamento de Auditoria Geral do município e o gabinete do vice-prefeito. O gabinete do vice-prefeito tem algumas coordenadorias. Ó, a coordenadoria do gabinete do vice, a coordenadoria de atenção ao idoso, coordenadoria da juventude, coordenadoria de movimentos populares, coordenadoria da junta do serviço militar, coordenadoria da mulher e coordenadoria de promoção da igualdade racial. Então, é apenas no gabinete do vice que tem coordenadorias. Os órgãos ligados diretamente ao prefeito são 2 departamentos: Departamento de Ouvidoria e Departamento de Auditoria Geral do município, tá? Aí lá no capítulo 1, a partir do artigo 18 até o artigo 20, vai falar sobre as secretarias, tá? Então, anota aí, ó. Não sei se eles vão cobrar alguma coisa de cada secretaria, mas como, não é?
não podemos deixar passar, eu acho que seria bom vocês darem uma lida um pouquinho sobre cada secretaria, mas o que é importante saber disso? Quais são as secretarias administrativas, tá? São Secretaria do Gabinete do Prefeito, Secretaria de Administração, Procuradoria-Geral do Município, Secretaria de Finanças e Secretaria do Planejamento, tá? Isso é importante saber. Quais são as secretarias administrativas, tá? São 5 secretarias administrativas. Quais são as secretarias de Desenvolvimento e Infraestrutura? São Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, desculpa, Secretaria de Obras e Secretaria de Inovação, tá? Então, Secretarias de Desenvolvimento e Infraestrutura. São 4 secretarias. Vamos repetir. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, que era a antiga Secretaria do Interior, Secretaria de Obras e Secretaria de Inovação, que também é uma secretaria nova aí, que antes também não tinha no município, tá? Pegaram essa. Agora, quais são as secretarias de efetivação dos direitos fundamentais? É só pensar, né? Aquelas secretarias que vão ajudar os cidadãos na parte de saúde e educação. Ó, direitos fundamentais. Então, Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria de Cultura, Secretaria de Habitação, Secretaria de Transportes e Serviços Gerais, Secretaria de Segurança Pública, onde vocês estarão lotados, e Secretaria de Esportes, tá? Então, anotaram aí. Secretarias de Efetivação dos Direitos Fundamentais. São 9 secretarias. Tá? Alguma dúvida por aqui? Vocês, Raquel, se tiver alguma dúvida aí, também pode fazer pergunta aí. Não, acho que está tranquilo. E depois o pessoal vai assistir várias vezes, porque aqui eu faria um cartazinho. Eu gosto de estudar com cartaz. Isso aí. Essas dicas do LIMP, das secretarias, eu faria um cartazinho para mim olhar todo dia, porque essas aí são questões muito boas. Muito boas. E a Fundatec gosta de fazer isso, né? Ela vai colocar lá, de acordo com a lei que estrutura a administração, são as seguintes secretarias, aí vai colocar lá, né? Lembrando sempre que são 3 espécies de secretarias, cada uma delas com várias dentro, que nem eu falei ali. Depois volta ali e assiste de novo. Muito bem. Aí, importante saber também, acho bem importante, que o artigo 21 agora, Núcleo de Gestão Pública será constituído pelos secretários de Planejamento, de Administração, de Finanças, chefe de gabinete e procurador-geral do município, e terá como atribuição o assessoramento do prefeito municipal conforme disposto em decreto. Então, esse núcleo de gestão, ele não é efetivado por secretarias, é a pessoa, é o secretário que vai fazer parte desse núcleo. É o núcleo de assessoramento do prefeito para coisas graves, por exemplo, na época do Covid, que eu estava lá no município, na primeira vez que teve o Covid ali, a gente tinha reuniões direto com o prefeito. Nós todos, eu, secretária da administração, a secretária do planejamento, o procurador-geral do município, o chefe de gabinete e o secretário de finanças. É um núcleo de gestão. Acho importante vocês saberem, pode ser uma questão também. Aí vamos entrar, então, na parte da administração indireta, que eu falei lá antes, que a administração indireta, então, vai ser composta por pessoas jurídicas de direito público e privado, criadas pela administração municipal, tá? E que são as seguintes: 3 autarquias, Hospital Beneficente César Santos, Ipaço e Capacemo. Então, 3 autarquias, 2 fundações, Fundação Zoobotânica Cultural e de Turismo Roselândia, que é a Funzocultur, e Funlafar, que é a Fundação Laboratorial e Farmacêutica de Passo Fundo. Acho importante saber isso aqui. E também lembrar que o município de Passo Fundo não tem sociedade de economia mista, que também é um ente da administração indireta. O que é importante saber? A administração indireta, a criação dela tem que ocorrer através de uma lei municipal específica, tá? É uma lei específica só para isso, não pode ser uma lei que vai tratar de várias coisas.
é uma lei específica que vai criar essas empresas, autarquias ou fundações, e lá nessa lei vai falar sobre as atribuições, sobre o quadro de servidores, sobre a personalidade jurídica e como que vai ser estruturado, tá? Então, é uma lei específica. Artigo 24, acho bem importante também saber ali, ó, que a administração poderá delegar serviços públicos, exceto os serviços considerados próprios do Estado. Então, já falamos lá atrás, né, que pode delegar serviços públicos, exceto quando forem necessários ao interesse privado, desde que autorizados por lei municipal específica também, e através de uma licitação. Então, tudo aquilo que não for serviço próprio, aqui ela fala do Estado, mas é do município, pode ser delegado, através de uma lei específica também, e também mediante licitação. E o que é serviço próprio que não pode delegar? Segurança, polícia administrativa, higiene e saúde e educação. Então, acho bem importante também darem uma boa lida aí no artigo 24. Tá? Aí, nós vamos ver aqui que tem uma parte que fala sobre a participação e controle social, tá? Que são, também acho que vale dar uma boa lida, que fala dos conselhos municipais. Já vi questões da Fundatec falando sobre os conselhos municipais, tá? Então, o que são os conselhos municipais? Artigo 27. São órgãos de assessoria, excetuados aqueles em que a lei conferir caráter deliberativo. Ou seja, então, podem existir conselhos municipais que tenham caráter deliberativo, ou seja, que eles vão decidir alguma coisa. Geralmente, eles são apenas órgãos de assessoria, tá? Mas eles podem, então, a lei pode conferir a eles um caráter deliberativo. E vai ser constituído por integrantes do poder público e da sociedade civil organizada. Tá? E também os conselhos são criados por lei específica, uma lei própria que vai criar os conselhos municipais. Importante saber, os conselhos ficam vinculados às secretarias compatíveis com a atuação do colegiado, tá? Nós temos conselhos, então, na Secretaria do Meio Ambiente, nas SENCAS. Acho que lá na Secretaria de Segurança tem conselhos também, Raquel? Não tenho certeza. Não, ele está inativo. Tem o Conselho de Segurança, mas ele está inativo. E aí eles participam do Conselho de Transporte, mas como participante, não como principal. Isso é bom saber, então, porque vai que eles possam pedir uma questão dessas, né? Outra coisa, os conselhos municipais, então, eles têm que ter um regimento interno, né, que vai reger as atividades dele. Os integrantes não são remunerados, tá? Então, eles não recebem nada por participarem dos conselhos. É um serviço considerado de relevância pública, assim como é um serviço de jurado, por exemplo, também. Tá? Importante saber ali o parágrafo 5º que fala que os conselhos municipais participarão da discussão para a elaboração das leis orçamentárias do município, tá? Embora na prática isso não aconteça muito, mas é importante saber que está na lei ali, que eles têm que participarem das leis orçamentárias. Artigo 29. A composição dos conselhos se dará por membros titulares e respectivos suplentes. Então, vai ser titular com suplentes. As reuniões do colegiado serão públicas e aberta à participação de todo e qualquer cidadão, e as decisões terão ampla e sistemática divulgação. Mas acho que o que mais importante saber é isso, né? Que os conselhos são órgãos de assessoramento, exceto aqueles em que a lei conferir um caráter deliberativo. Então, para eles poderem deliberar, a lei tem que autorizar. Aí tem aqui também no artigo 35, não, vamos pular, pulei aqui, o artigo 32. Os fóruns. O que são os fóruns? Os fóruns são espaços de articulação, intervenção, trocas de ideias e debates. Né? Daí ali o artigo 33 fala quais são os objetivos dos fóruns. Vocês pediriam alguma coisa aqui? Eu vi só a questão da Fundatec falando sobre conselhos municipais. Tá? De qualquer forma, é bom dar uma lida ali sobre os fóruns. Audiências públicas. Acho importante saber, artigo 35, que são espaços abertos ao público com o objetivo específico de receber contribuições sobre questões técnicas e normativas em fase de elaboração ou implementação com grande repercussão social. As audiências públicas terão a atribuição de discutir a elaboração do plano plurianual
da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, como também avaliar a concessão de bens imóveis pertencentes ao município e relatórios de gestão fiscal, entre outras definidas em lei ou decisão governamental. Então, acho importante saber isso, né? Que as audiências públicas têm essa atribuição para discutir a elaboração do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Sempre feito audiências públicas aqui na nossa Câmara de Vereadores, o secretário de Finanças vai lá, antes de fazer os planos, a lei de diretrizes, plano plurianual, sempre é feita audiência pública, tá? E também tem a consulta pública, né? Que tem por finalidade promover a participação da sociedade no processo de tomada de decisões, através de um processo formal e direcionado a determinado segmento da sociedade. Tipo assim, o município quer criar alguma coisa, aí ele vai lá e faz uma consulta pública, para ver o que a população ali acha sobre isso. Tá? Então, acho importante vocês darem uma lida aí no artigo 35 e 36, para saber a diferenciação entre audiência pública e consulta pública. Porque a Fundatec pode vir e colocar ali uma coisa, as audiências públicas serão destinadas a, e coloca o que é da consulta. Eles adoram fazer isso, trocar, tá? Outro que eu acho bem importante saber a diferença, que a Fundatec adora cobrar, é referendo e plebiscito, tá? O que é o referendo? O referendo é aquele instrumento da democracia por meio do qual os cidadãos eleitores são chamados a pronunciar-se por sufrágio universal e secreto, a título vinculativo, após a edição de uma norma. Ou seja, o município cria uma norma, depois ele vai querer saber se os cidadãos vão referendar aquela norma. Então, é após a edição de uma norma, tá? Então, o referendo após a edição da norma. Já o plebiscito é uma consulta anterior à norma, né? Também é feita também por sufrágio universal e secreto, ou seja, pelo voto. Mas então, na época do concurso, eu gravei assim, ó, o plebiscito começa com P, o P vem antes do R. Então, para gravar, o P, plebiscito, é antes da norma ser feita. E o referendo é após a norma já estar editada. Bem importante saber essa diferenciação aqui, que a Fundatec pode vir com uma questãozinha. Acho que depois eu acho que nada mais aqui pode ser que tenha alguma... O artigo 42 ali, que foi criado, não faz muito, foi uma alteração na lei em 2017, que ficou criada a Escola de Gestão Pública Passo Fundês, que é um órgão administrativo especial, com o objetivo de oferecer subsídios aos agentes políticos e servidores municipais, para o exercício eficiente e eficaz das suas atribuições, mediante um processo de capacitação permanente dessa lei. Essa escola de gestão pública, inclusive, foi criada no nosso governo, do Luciano. A gente criou a gente fez aulas de português para os servidores, a gente fez aulas para ensinar os servidores a fazerem ofícios, né, responder um ofício. Então, acho que é uma boa pedida daqui a pouco essa escola de gestão pública. E aí, pessoal, eu deixei um tempinho aqui para eu falar um pouquinho para vocês sobre a lei orgânica. Não sei se alguém que está aí quer fazer alguma pergunta sobre isso, quer tirar alguma dúvida, senão eu vou seguir aqui. Vou dar umas dicas para vocês da lei orgânica, de questões que eu já vi cair na Fundatec, tá? Por exemplo, não sei se vocês estão com a lei orgânica aí perto, o artigo 7º da lei orgânica, tá? Que fala dos poderes do município. Porque de vez em quando as pessoas estudam para muitos concursos, aí, são poderes, aí vão lá lembrar legislativo, executivo, judiciário. O município não tem poder judiciário, tá? Então, saber poderes do município, legislativo e executivo, são poderes independentes e harmônicos entre si, tá? Bem importante o artigo 7º, já vi cair mais do que uma vez nas provas da Fundatec. Dei uma olhada no artigo 14 também, tá? Eu só anotei aqui os artigos, porque eu não consegui baixar todo ali. Importante saber, dia 7 de agosto é a data magna do município, Fundatec adora datas, então anota aí, 7 de agosto, data magna do município. Dei uma olhada no artigo 26, parágrafo único, tá, da lei orgânica.
Artigo 38, parágrafo 1º, bem importante, porque não é todo município que tem isso, que é o abono natalício, que é o chamado, o 13º salário, que no município de Passo Fundo é efetuado em 2 parcelas, 50% até o dia 20 de julho e 50% até 20 de dezembro. Em 20 de dezembro, né, Raquel? Questões, já vi cair, na Fundatec também, então anota lá, artigo 38. Muitas questões da Fundatec, inclusive na última questão do concurso do município de Viamão, a Fundatec pediu 3 questões sobre o processo legislativo, tá? Que começa lá no artigo 56. Eu acho que vocês têm que dar uma boa estudada aí na parte do processo legislativo, que está lá a partir do artigo 56, tá? Então, o que diz lá no 56? Que o poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal e cada legislatura são 4 anos, mas cada ano é uma sessão legislativa. Então, legislatura, 4 anos. Cada ano é uma sessão legislativa. Importante saber isso, tá? Artigo 57, também é importante saber que a nossa Câmara de Vereadores é composta por 21 vereadores, né? Eleitos pelo sistema proporcional. A Fundatec já fez questões dizendo que a Câmara são compostas por vereadores eleitos pelo sistema majoritário. Não é majoritário. Câmara de Vereadores, sistema proporcional. Questões que já vi cair mais uma vez a Fundatec também, o artigo 59, que eles perguntam quando que vão se reunir. Até tem uma aqui que eu vi, que perguntaram o seguinte, ó, de acordo com a lei orgânica do município tal, a Câmara de Vereadores terá recesso parlamentar de... Então, saber que a nossa Câmara aqui se reúne de 15 de fevereiro até 20 de dezembro. Então, essas datas bem importantes para vocês gravarem, tá? Anotem aí artigo 59. Artigo 63 também, dentro do processo legislativo, é importante saber que as deliberações, salvo casos previstos na lei orgânica, são tomadas pela maioria simples dos votos, tá? Pela maioria simples dos vereadores. Desculpa. Eles adoram colocar assim, ó, as deliberações da Câmara, salvo casos previstos no regimento interno, são tomadas pela maioria simples. Errado. Salvo casos previstos na lei orgânica. Inclusive, esse artigo 63 foi objeto de uma emenda do vereador Michel. Foi alterado agora isso aqui, ó. Então, cuidado lá. Salvo casos previstos na própria lei orgânica. Tá? Artigo 65, né? Sessões da Câmara são públicas, com voto aberto, salvo disposição contrária. Então, os votos na Câmara de Vereadores sempre voto aberto, salvo se for disposto ao contrário, que será fechado. Artigo 73, acho bom vocês darem uma olhada, que é a competência da Câmara Municipal, tá? E uma do inciso 8º, bom, é importante saber também que foi alterado faz pouco, que os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal. Todo mundo acha que é uma lei de iniciativa do prefeito. Não é. É uma lei de iniciativa da Câmara Municipal. Está lá no artigo 73, inciso 8º. Aí, artigo 81 fala também do processo legislativo, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que eu até tenho ela aberta aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Tem que isso aqui eles gostam de pedir também. Aqui, ó, o artigo 81, ó, fala o seguinte: o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções, porque em muitos municípios as resoluções não fazem parte do processo legislativo. Então, importante vocês analisarem aí bem o artigo 81, tá? O 82 também acho importante saber que são objetos de deliberação na Câmara, na forma do regimento interno. Autorizações, indicações, requerimentos e moções. O artigo 83, bem importante, aí coloquem 2 asteriscos, sempre cai na Fundatec, eles adoram pedir isso, que a lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta de vereadores, prefeitos
e os eleitores do município, tá? Anotem ali para vocês darem uma boa olhada aqui, que inclusive teve alterações aí em 2003, nos parágrafos ali desse artigo. Que mais que eu acho importante aqui vocês saberem? O artigo 85, bem importante também, o que é objeto de lei complementar? Código de posturas, Código Tributário, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, o Estatuto dos Servidores Municipais, que cai também para vocês, o Sistema Municipal de Ensino, a Lei Instituidora da Guarda Municipal e demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados a determinada matéria ou instituto jurídico, tá? Então, são objetos de lei complementar. A lei complementar tem uma diferença de votação do que a lei ordinária, por isso que são determinadas questões que são objetos de lei complementar. Deixa eu ver aqui que eu anotei para vocês. O artigo 108, que fala do subsídio do prefeito. Não vi cair muito isso aqui, mas como foi alterado lá em 98, acho bom vocês darem uma olhada, tá? Que o subsídio do prefeito se constituirá numa parcela única, fixado através de uma lei de iniciativa da Câmara também. E se o prefeito municipal, em razão de acidente ou moléstia, ficar impossibilitado para o desempenho das funções, vai ser pago para ele um subsídio até o término do mandato, ou ainda subsistindo a invalidez até o término do mandato, será pago 50% do subsídio como pensão vitalícia, ou enquanto durar aquele estado. Então, olhem que baita questão que eles podem fazer, tá? Dei uma boa olhada aí no artigo 108. Acho também bem importante dar uma olhada no artigo 110, tá? O 110 não é tão importante, não. Deixa eu ver aqui um outro que eu anotei aqui. Eu acho bem importante vocês saberem, que é o artigo 133. Tá? Eles adoram pedir isso aqui, ó. Eles adoram pedir que o município poderá instituir quais tributos? Tributos. São 3, os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, tá? E quais são os impostos que o município pode instituir? Está lá no artigo 134, que são IPTU, que é o Imposto de Propriedade Territorial, Predial e Territorial Urbana, o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, a qualquer título, o ISS, vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel e gás de cozinha, e eles também podem instituir imposto sobre áreas de especulação imobiliária. Ainda não tem instituído, eu acho, esse imposto no município, mas ele pode instituir, então pode ser uma questãozinha que eles gostam de pedir lá também. São os seguintes impostos podem ser instituídos pelo município. Eles vão lá e vão colocar. Então, dei uma olhada aí nesse artigo 134. E eu anotei mais um aqui, o artigo 155, que eles gostam de pedir prazo. Já vi mais de uma vez eles pedirem prazo, que é muito ruim para nós, né? Que estudamos para concurso decorar prazo, mas é importante verem ali, ó, os projetos de lei relativo ao plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual serão encaminhados à Câmara nos seguintes prazos. Daí ali, ó, o plano plurianual até 30 de junho do primeiro ano do mandato do prefeito, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anualmente até 30 de junho, as leis orçamentárias anuais até 30 de setembro de cada ano, tá? Então, vejam ali, ó, que o plano plurianual é só no primeiro ano do mandato do prefeito. Depois, a lei de diretrizes orçamentárias é todo ano até 30 de junho e a lei orçamentária até 30 de setembro, todos os anos também. E eu anotei aqui o artigo 179. Ó, que foi uma emenda à lei orgânica agora de 2024, tá? Então, acho bom dar uma boa olhada aí no artigo 179A.
tá? Que fala o município vai exercer a função de planejamento das políticas públicas, assegurada na forma da lei a participação da sociedade nos processos de formulação, monitoramento e controle dessas políticas. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar uma avaliação anual das políticas públicas, inclusive com a divulgação do objeto a ser avaliado e os resultados alcançados, observando-se a participação social e ampla divulgação dos resultados, especialmente no sítio oficial da Rede Mundial de Computadores, que elenca com aquela parte que nós falamos das consultas públicas e das audiências públicas. Por isso que eu acho importante esse artigo aqui, tá? O artigo 179A. E eu acho que é isso, pessoal. Outra coisa que, para finalizar aqui, que já que, tendo em vista o cargo que vocês vão fazer o concurso, eu daria uma olhada no decreto 82 de 2007. Ele dispôs sobre a regulamentação do Departamento de Transportes e Trânsito, que ele é referido aqui na Lei Complementar 165. Podem ver lá, quando vocês pegarem a Lei Complementar, está escrito regulamentada pelo Decreto 82. Então, eu daria uma olhada nesse Decreto 82 também, que fala ali a competência do Departamento de Transportes e Trânsito, tá? Ali no artigo 1º. No artigo 2º, fala ali, ó, que o Departamento de Transporte e Trânsito tem a seguinte estrutura: Coordenadoria de Transportes, que tem 3 núcleos: núcleo de agente fiscal, núcleo de engenharia e núcleo de educação. É um decreto bem pequenininho, ele tem só 9 artigos, tá? Eu daria uma olhada, porque ali fala das competências do diretor do Departamento de Trânsito, as competências do núcleo de engenharia, do núcleo de agente fiscal e do núcleo de educação, que é o núcleo que atua a Raquel, né, Raquel? Então, dei uma olhada aí no decreto 82, tá? De 3 de maio de 2007. E eu espero ter contribuído aí com vocês, com essas dicas aí, porque não é fácil, né? Concurso público, a gente nunca sabe o que vem aí. São 10 questões de várias leis aí, mas eu daria uma olhada boa nessas partes aí que eu falei. Já vi cair várias vezes nos concursos da Fundatec. Tá bom? Estou à disposição, se alguém precisar depois de mais alguma dúvida, Raquel, estou à disposição. Bom, Marlise, muito obrigada. Com certeza, eu fiz umas anotações, porque a semana que vem a gente vai fazer mais uma aula, e aí eu já quero dar uma relembrada nessas tuas dicas, porque com certeza ajudam muito, né? E a questão agora que você acabou de falar do núcleo, né? O próximo concurso que vocês fizerem já não vai mais ser núcleo, né? Porque a gente já está mudando a lei, que vai ser escola pública de trânsito, aí vai mudar um pouquinho a configuração, por isso que quem está assistindo agora, né, esse vídeo vai ficar lá no YouTube, em 2024 tem essa configuração, né, a lei, ela pode ir mudando, e a gente sempre fala, e eu acho que é importante ficar muito claro, que o prefeito não pode, né, o executivo não pode fazer nada se não for em virtude de lei, né. Também, Então, o princípio da legalidade, aquele é um dos primeiro princípio lá, da administração do LIMP, né, legalidade. Só pode fazer aquilo que a lei permite, diferente dos cidadãos que podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, né, a administração só pode fazer estritamente o que a lei determina, princípio da legalidade. Isso acho que ajuda muito, porque mesmo que tu tenha dúvida nas questões, tu vai, né, pensar nesses princípios e vai dizer, opa, está de acordo, não está de acordo, né, porque ler tudo e decorar tudo é muito difícil, né? É difícil. É muito conteúdo, e tem mais o português, tem a matemática, tem conhecimentos gerais, né, conhecimentos gerais também, eu não sei, mas eu estou com a impressão que vai cair alguma coisa de Passo Fundo, são 5 questões só, mas dá para a gente dar uma, né, olhada, até eu passei para o pessoal o anuário que saiu esse ano, né, ótimo. da prefeitura, que ali tem, né, que é a sexta economia e tal, eu acho que isso pode cair, porque a atualidade é conhecimentos de Passo Fundo, ali diz, né, na questão histórica, então também, até porque tem um mínimo, né, gente? Uma questão vocês têm que acertar para poder se classificar, então não pode zerar nada, né? Então uma questão das 5 de conhecimentos gerais. Mas, Marlise, muito obrigada,
tá? Muito obrigada pela tua participação, com certeza contribuiu muito, e tô louca para ver, né? Mas eu acredito que vão ter várias questões nesse sentido. Eu espero também. Então, você trouxe uma ampla ideia, assim, opa, né? E eu acho que isso contribui muito para o pessoal pensar também. Opa, então é assim, né, que funciona, como é que a gente pode dar uma olhadinha. E esses artigos até eu anotei aqui, quero ver se eu consigo fazer a próxima aula com esses artigos para dar uma relembrada no povo aí. Isso, aqueles artigos ali da lei orgânica que eu falei, né, principalmente a parte inicial ali, e a parte do processo legislativo. O Fundatec adora o processo legislativo. Então é bom dar uma boa olhada, quem não conseguir olhar tudo, né? Olhar essa parte aí, tá bom? Então tá, obrigada, Marlise. Muito obrigada. Bom final de semana. Valeu, tchau, tchau. Tchau.